Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho, com muito prazer. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União, sempre de bem com a vida. Bom, a gente vai falar sobre política e a política fluminense, vamos falar sobre os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro e a pesquisa também que saiu indicando aí a liderança, mas por enquanto tranquila, por parte do Eduardo Paes, que segue como favorito para ser aí o governador do estado do Rio de Janeiro. Agora, a pesquisa ela traz uma visão um pouco emblemática, é como se houvesse um confronto, né, do favorecimento do Eduardo Paes e a pesquisa também que saiu com relação à aprovação do governador Cláudio Castro. E por incrível que pareça, o governo Cláudio Castro está bem avaliado pelos fluminenses. E também Eduardo Paes, na pesquisa, onde ele tem como seus concorrentes Rodrigo Bacelar, Washington Reis e outros nomes, e o Washington Reis está com 5% das intenções de votos. O Rodrigo Bacelar, que está em segundo, está com 9% das intenções de voto. Rodrigo Bacelar está sendo colocado nessa pesquisa como um possível candidato do PL ao governo do estado do Rio de Janeiro. Mas ele não vai ser candidato pelo PL ao governo do estado do Rio de Janeiro. Isso aí é certo. Isso aí é certo. A decisão que ele tomou em mandar o Washington Reis embora, tirar o secretário estadual de transporte, foi uma decisão que irritou a cúpula do PL, porque foi uma decisão que ele tomou, ele aproveitou um momento onde o governador Cláudio Castro foi fazer uma viagem e não tinha sido comunicado, não tinha sido avisado sobre o que iria acontecer com relação ao Washington Reis, e aí o Rodrigo Bacelar, aproveitando a oportunidade de ele estar como governador em exercício, então ele aproveitou e exonerou o então secretário de transporte, Washington Reis. E isso causou uma irritação em Flávio Bolsonaro, no clã Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, a família Jair Bolsonaro também não gostou da decisão do Rodrigo Bacelar em demitir o Washington Reis. Então, esse racha, essa ação e uma arbitrária por parte do Rodrigo Bacelar fez com que aquela certeza que se tinha que o governador Cláudio Castro iria indicá-lo, então o governador já disse que vai esperar até 2026, eles vão avaliar o possível candidato e vão chegar e vão aí apresentar o seu candidato. Mas esse candidato, pode ter certeza, não vai ser o Rodrigo Bacelar. Não vai ser. Porque o governador está muito chateado mesmo e está com toda razão pela ação covarde que foi feita por parte do Rodrigo Bacelar com o Washington Reis. E com isso, o Eduardo Paes, ele mantém a liderança com 34% das intenções de voto para governador do Rio de Janeiro. E é um resultado que me surpreende, né? Porque o Eduardo Paes, ele é de um partido de centro-esquerda, não de esquerda, mas o Eduardo Paes, por mais, né, que se diga, ele está colocado ali como esquerda, mas é de centro-esquerda, mas ele consegue falar para todas as faixas, ele consegue se comunicar muito bem, nisso aí ele tem uma expertise muito grande, e ele consegue pegar os votos nos municípios onde se tem o domínio da direita, no caso Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, todos esses municípios que são governados pela direita. Então o Eduardo Paes está tendo aceitação nesses municípios, o que surpreende, porque nós entenderíamos que esses eleitores iriam votar no candidato, né, apresentado pelo governador Cláudio Castro.
Mas com essa briga, então, com esse racha, e não se tem um nome, de repente, com força para poder representar o PL, então o Eduardo Paes consegue, com isso, entrar nesses locais, até então dominado pela direita. Então, Eduardo Paes está com 34%, Rodrigo Bacelar tem 9%, o Washington Reis vem na terceira posição com 5%. Agora, é lógico que essa pesquisa ela ainda saiu cedo, mas pode se ter, e aí que a gente vai ver, né, como que isso pode mudar, porque se o STF der, né, um parecer favorável realmente ao Washington Reis e ele puder concorrer às eleições, já que ele está inelegível por uma condenação com relação ao meio ambiente, então se o STF der a ele o direito para que ele possa disputar essa eleição, aí sim eu acho que o Washington Reis vai ter o apoio mesmo ele sendo do MDB, ele vai ter um apoio da direita, né, do clã Bolsonaro, e aí vai haver um crescimento muito forte por parte do Washington Reis. Lembrando que o Washington Reis, ele até, né, chegou ele está com uma boa amizade com o Eduardo Paes, e esse foi o motivo do Rodrigo Bacelar mandá-lo embora, demiti-lo do cargo de secretário estadual de transporte. Essa foi também a boa relação dele com o Eduardo Paes. E também tem as informações de que o Washington Reis possa ser vice, né, do então prefeito Eduardo Paes no governo para o estado do Rio de Janeiro. Isso são coisas que estão sendo faladas no meio político, né? O Eduardo Paes abraçar o Washington Reis, puxá-lo para a sua base e fazer com que ele seja vice na chapa, caso, né, o STF dê, né, a decisão favorável ao Washington Reis. Então, é algo assim que ainda está obscuro, né? Mas já pelo menos a gente sabe, na certeza de que realmente o Eduardo Paes hoje é o grande favorito, é o grande nome, né, para vencer as eleições para governador. Mas isso também aconteceu na eleição que ele foi derrotado pelo então candidato Wilson Witzel, que ninguém nunca tinha ouvido falar, a não ser do Wilson Witzel participando do programa lá do SBT, né, do SBT Rio. Mas na política não se conhecia o Wilson Witzel, e ele acabou derrotando o Eduardo Paes com o apoio, né, do Bolsonaro. Agora, vamos ver, então, quem pode ser, de repente, esse candidato da direita que terá o apoio do Bolsonaro para poder concorrer com o Eduardo Paes. Lembrando também que o Eduardo Paes é uma pessoa que consegue dialogar com todo mundo e, de repente, o próprio clã Bolsonaro não vai criar casos, porque o Eduardo Paes é um cara, né, muito tranquilo, então, de repente, eles podem até fazer um acordo entre eles, porque não tem, assim, algo também tão negativo do Eduardo Paes com relação à família ou clã Bolsonaro. Agora, a pesquisa também mostra a avaliação do governador Cláudio Castro. E, segundo a pesquisa, 44% dos fluminenses apoiam, né, aprovam o governo Cláudio Castro, contra 41% que reprova. Então, a gente vê, observa, né, e fala, não, se for desse jeito, ele tem e mantendo essa avaliação, então, com certeza, né, mais para frente, se ele mantiver essa boa aceitação, a aprovação da população, ele vai indicar o nome e possivelmente esse nome vai fazer uma boa frente com o Eduardo Paes. Mas, lógico, que você tem debate, outras coisas mais que vão acontecer. E nos debates, lógico que o Eduardo Paes ele é muito experiente, né? Ele consegue, ele tem realmente a política na sua mão, sabe administrar, então ele vai saber como se colocar aí frente ao candidato que vai ser apoiado por Cláudio Castro. Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.